problema que eu queria falar com vocês era sobre problemas com espumas, né? Espumas dentro da área de higienização, tanto capilar como da pele, as espumas vêm crescendo muito, as pessoas vêm gostando, principalmente com essa tendência da Coreia, né, de trazer produtos de higiene, aqueles cleanse oil ou as espumas. Só que as espumas, elas geralmente as pessoas têm grandes problemas, como entupimento de válvulas, espumas pouco densas, ou até mesmo ausência de espuma. São problemas que a gente encontra porque as possibilidades de adição de ativos são inúmeras, né, dentro dessas fórmulas com espumas. E às vezes o prescritor coloca um ativo, uma substância ali que não é compatível com aquele tipo de formulação. Então vamos entender um pouquinho o que é compatível com as espumas que fazem com que a gente tenha uma espuma da forma que o paciente espera. O que ele quer? Ele quer uma espuma cremosa, né? A gente vai ver um pouquinho algumas características, mas antes a gente precisa entender o que é a espuma propriamente dita, tá, gente? Como é que a gente forma a espuma? Isso aí tem até uma relação um pouquinho com a questão da lavagem do cabelo, né? Porque o pessoal sempre diz, a gente lava uma vez para tirar a sujeira, né, do cabelo, e a segunda vez que a gente passa o shampoo é para realmente limpar. Mas, na verdade, quando forma a espuma na segunda vez que a gente passa um shampoo, significa que o cabelo já está limpo. Por quê? Porque, gente, o tensoativo, que é aquilo que limpa, né? E a espuma, ela tem a característica de fazer espuma, porque ela tem a presença de um tensoativo na sua formulação. Quando tem um óleo ali presente ou uma sujidade, esse tensoativo vai se ligar com esse óleo. E por isso que quando o nosso cabelo ou a nossa pele está suja, não se faz espuma, né? Quando após a aplicação. E a espuma, ela só se forma quando a presença de ar entre o tensoativo e a água também presente na formulação. Então, é essencial a presença do ar. Para as fórmulas que são em espuma, é imprescindível, além da questão da composição, a embalagem, que é a embalagem foame, a embalagem espumadora, que incorpora o ar na formulação, permitindo a formação da espuma, tá? E geralmente, quais são os principais requisitos que são avaliados durante a formação da espuma? A persistência dela é uma forma, você aperta, você sai a espuma e aquela espuma fica por um tempo. Geralmente, espumas cremosas, elas demonstram uma qualidade, uma suavidade na pele e também o tamanho das bolhas. Quanto menor o tamanho da bolha, maior vão ser essas características que eu falei para vocês, de persistência e de cremosidade. Quando as bolhas são muito grandes, geralmente é uma espuma que se desfaz com muita facilidade. Mas aí, gente, quais são, de fato, os fatores que interferem na formação dessa espuma? O primeiro deles é a solubilidade de ativos. Eu já tive muitas assim, Larissa, como eu resolvo esse problema? Não está fazendo espuma, ou está entupindo a válvula da espumadora. Então, geralmente, a primeira coisa que a gente tem que ver é se a embalagem está funcionando. A embalagem estando funcionando, né, então como é que a gente faz? Como é que a gente sabe que a embalagem não está entupindo? Primeiro porque na formulação não podem ter ativos que são insolúveis em meios aquosos, porque a espuma é uma mistura de tensoativos e água, né, gente? Então, assim, quando a gente tem algo que é um óleo ou que tem uma dificuldade de solubilizar em água, como, por exemplo, ácido salicílico, o que é que vai acontecer? Vai entupir a válvula e ela não vai conseguir fazer espuma. Então, às vezes, o cliente volta para a loja reclamando da embalagem, que a embalagem está com problema, mas, na verdade, trata-se de um problema da formulação, onde o ativo que foi prescrito pelo médico, que foi adicionado na formulação, ele não é compatível com aquele tipo de formulação. E, consequentemente, com a embalagem. Então, a embalagem ela não consegue fazer espuma por causa disso. Parece óbvio, mas não é. Por quê? Porque algumas coisas não são tão óbvias. Por exemplo, ácido salicílico geralmente é óbvio que ele não é solúvel em água. Ele precisa de álcool, precisa de outros emolientes para conseguir solubilizar. Mas, por exemplo, a aveia coloidal é uma coisa muito comum de médico colocar na forma de espuma. Só que a aveia ela é insolúvel em água. Então, ela vai
entupir e não vai permitir a formação de espuma. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa observar. O segundo ponto a observar é o pH da formulação. Por quê? Porque é comum a prescrição de ativos ácidos em espumas. Então, ácido glicólico, o próprio ácido salicílico e outros ácidos ou substâncias que têm um pH abaixo da faixa de 5,5 a 6. Então, o que é que vai acontecer? Se eu adicionar esses ativos e manter o pH com a adição deles, manter o pH na faixa mais ácida, não vai haver formação de espuma. Por quê? Porque os principais tensoativos responsáveis pela formação de espumas são os tensoativos aniônicos ou os anfóteros. E para que eles consigam fazer espuma, eles precisam estar carregados, né, negativamente. E isso só começa a acontecer em pHs acima de 5,5. Então, quanto mais próximo ou acima do neutro, ele maior a capacidade de fazer espuma, porque o tensoativo na sua forma negativa vai facilitar esse processo. Mas se eu tenho ácidos que levam um pH mais baixo, a gente vai ter os tensoativos na sua forma catiônica, né? Se ele for um anfótero. Então, quanto mais positivo, menos ele vai fazer espuma. Então, o pH da formulação é muito importante. Se eu estiver trabalhando com fórmulas com pH ácido, não vai fazer uma boa espuma. Ele tende a ficar, se desfazer, né? A espuma se desfaz rapidamente, tá bom? Então, o pH é muito importante. O terceiro ponto é a viscosidade. A viscosidade, gente, eu descobri a grandes penas a influência da viscosidade na formulação. Formulações com alta viscosidade geralmente têm baixa formação de espuma. Então, significa que fórmulas mais fluidas, elas tendem a ter mais espumas. E é por isso que o pessoal faz o quê, gente? Coloca água micelar nessas embalagens espumadoras. Vocês já viram isso que as pessoas fazem? Compram água micelar e compram essa embalagenzinha aqui que eu mostrei para vocês e fazem uma espuma de limpeza. Vocês já chegaram a ver isso nas redes sociais, ou o pessoal indicando, as influências? O pessoal já viu? Pronto. Por que ela faz? Por que ela faz muita espuma? Primeiro porque tem um tensoativo anfótero lá, e aí ele ali não tem nenhum ativo ácido, então, e quando coloca, como é muito fluido, coloca na embalagem, ele vai ter uma grande facilidade de formar espuma. E não tem nenhum ativo insolúvel, porque está totalmente translúcido, tudo que está ali está solúvel. E geralmente está dentro de um pH neutro, então por isso que forma muita espuma, justamente pela baixa viscosidade. E os outros critérios que eu falei para vocês agora também. Então, por isso que faz uma boa espuma. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha com fórmulas de limpeza, às vezes tem pessoas que acham que é só vamos pegar um sabonete e colocar na embalagem espumadora que vai fazer espuma. Não é assim, porque geralmente os sabonetes, eles têm uma viscosidade maior, então isso dificulta a formação de espumas, tá? Então, não é quando se fala em fórmulas para espumas, a gente já vai ter que trabalhar com uma base, um veículo que tem uma viscosidade mais baixa para facilitar esse processo, tá? Outra coisa, claro, são os tipos e o balanceamento dos tensoativos, né? Porque o que forma a espuma são os tensoativos. Então, quais você coloca, a quantidade, interfere. Mas se você seguir, geralmente, dentro de um veículo que você já tenha, e você dominar esses 3 pontos aqui, da solubilidade dos ativos, do pH da formulação, que tem que ser mais alto, e a viscosidade mais baixa, você vai ter, geralmente, uma boa espuma. Tá, gente?